Shabbat Shalom aos irmãos. Shabbat Shalom. Que o Eterno nos abençoe em nome de Yeshua. Estamos hoje aqui para podermos tratar da Parashá Pekudei, que significa recenseamento. A palavra Pekudei, ela fala sobre uma prestação de contas. Os irmãos se lembram que nas porções anteriores da Torá, nós falamos sobre as ofertas que foram dadas para o povo para que o tabernáculo pudesse ser construído. E obviamente que todas estas ofertas precisavam ser destinadas para as coisas corretas na construção do tabernáculo, e sendo assim, depois haveria de fazer-se uma prestação de contas para ver onde cada item tinha sido empregado na construção do tabernáculo. Agora é a hora da prestação de contas, e Moshe vai fazer aqui uma enumeração de cada item e de tudo aquilo que foi feito. Nós não vamos falar aqui, irmãos, não vamos fazer aqui uma drachá, um comentário sobre isso assim muito profundo, mas eu gostaria de deixar para os irmãos aqui um princípio que é muito interessante, que é o princípio da transparência. O que é que significa isso? Nós temos que ser transparentes com aquilo que nós administramos. Então, nós vamos começar com a administração dentro de casa. Dentro de casa, a família toda tem que saber onde é que está indo o dinheiro, em que o dinheiro está sendo gasto. Ah, Rabino, mas os meus filhos, eles não precisam saber disso. Precisam sim. Por quê? Para que os nossos filhos aprendam a ter educação financeira desde já, e saibam quanto custam as coisas. Você concorda que o papel higiênico não chega lá no banheiro sozinho? Você concorda que a comida não chega à sua mesa e à mesa dos seus filhos sozinha? Estralou, a comida apareceu? Tem um trabalho, tem um custo. Então os nossos filhos precisam aprender isso, para que quando eles tiverem uma família, eles tenham condições de administrar os seus lares, e neste ponto da administração eles tenham casamentos felizes. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque tudo aqui vai ser empregado de forma correta, não houve desvio de verba. Infelizmente nós sabemos que aqui no Brasil, em outros lugares do mundo também, mas nós estamos no Brasil e só podemos falar do Brasil. Isso é muito comum acontecer aqui. E aqui, irmãos, nós vamos perceber que tem uma frase nessa paraxá que ela se repete muitas vezes, e daqui a pouco eu vou falar sobre ela. Mas antes, eu queria dizer para você o seguinte: tudo aquilo que tinha sido doado, o povo precisava ver o resultado daquilo. E quando a obra do tabernáculo terminou e o tabernáculo é erguido, o povo vai ter noção do que aconteceu com o seu dinheiro. Por isso, irmãos, nós precisamos ter essa transparência, para que nós possamos tratar das coisas do Senhor da forma correta. Então, falando um pouquinho agora sobre aquilo que foi prestado contas, né? Ouro foi 29 talentos, 730 shecalim de ouro, né? Então assim, foi 2.187 quilos de ouro, 2 toneladas de ouro. Os irmãos estão entendendo? Isso foi de doação. Nós estamos falando de doação. Aí, depois nós temos aqui o segundo item, que são 6.835,2 quilos de prata. Aí nós temos também aqui, deixa eu ver aqui,
Nós temos aqui mais coisas que são doadas aqui. Nós temos 4.810 quilos de cobre, 4 toneladas de cobre. Então, quando a gente começa a falar sobre isso, irmãos, nós estamos vendo uma coisa aqui que é muito interessante. Por quê? Porque o povo, nós falamos sobre isso na paraxá passada, o povo ele estava inclinado a dar. E o que significa isso? Isso significa que eles não pouparam nenhum esforço para poderem fazer com que essa obra acontecesse. E obviamente eles foram recompensados disso lá na frente quando eles entraram na terra. E nós também comentamos sobre isso na paraxá passada, tá? Então, eu queria só mostrar para vocês o zelo que houve na hora de fazer a construção, porque nós estávamos falando sobre as bases, né? Vocês se lembram que cada uma das bases que compunham o tabernáculo, elas eram enterradas aonde? Na areia do deserto, entendeu? E uma das coisas interessantes é que as bases de prata ficavam dos dois lados, em cima e embaixo, ou seja, quando aquela base era enterrada na areia do deserto, não era a madeira que tocava o deserto, era a prata, para que a madeira pudesse ser preservada, porque eles iam peregrinar ali por 40 anos, e esse aqui é o segundo ano, e ainda tem então muito tempo em que o tabernáculo iria ficar armado no deserto, e não poderia haver desgaste, não poderia haver corrupção daquele material, porque não tinha material para substituir. Os irmãos concordam comigo? Não dá para falar assim, vai buscar uma outra tábua dessa aqui, vai buscar uma outra base dessa aqui, dá um pulo lá na marcenaria e pega. Não tinha marcenaria perto, né? Por isso, irmãos, é muito interessante a gente ver isso. Quando a gente fala disso, a gente começa a pensar no seguinte: um zelo para fazer as coisas do Senhor. O tabernáculo, irmãos, ele é uma figura de algo que é para ser eterno. O Senhor desejou uma morada na terra. Os nossos sábios dizem que o Eterno desejou morar entre os homens, e para ele fazer isso, de que forma que ele quis usar? Através do Mishkan. A palavra Mishkan vem do radical hebraico Shacham, que significa habitar, tabernacular. Então, o que o Eterno quis fazer através do Mishkan? Morar entre o seu povo. Por isso, é muito interessante a gente ver isso dessa forma. O Eterno escolheu materiais que na terra pudessem remeter a Ele. Lógico que nada vai ser igual ao Olam Rabá. Nada que nós fizemos aqui pode sequer chegar perto da eternidade. Porém, isso dá a ideia de. Então o tabernáculo, comparado às tendas dos judeus, era um palacete. Imagine que era o único lugar onde havia todo esse tipo de material precioso, era o tabernáculo. Portanto, irmãos, é algo surreal quando nós paramos para raciocinar sobre isso e pensamos o seguinte: quem fez tudo aquilo foram as ofertas do povo. Óbvio que os artesãos se mobilizaram para que aquilo pudesse acontecer, mas imagine que eles não tinham uma planta, eles não tinham um modelo, eles não tinham nada. Onde é que estava o modelo? Na mente de Moshe. Aquele modelo foi passado para Bezalel, que instruiu as demais pessoas que trabalhariam para que aquilo pudesse se tornar realidade. Hoje nós poderíamos dizer que é um modelo virtual que está no computador, mas que precisa vir para a realidade. Só que o modelo virtual
ele sai da cabeça de uma pessoa. Aquele modelo saiu da cabeça do Eterno e foi visto no Olam Rabá por Moshe. Então imagine que essa obra do tabernáculo é uma obra celestial que se materializa na terra. Qual é a outra obra celestial que se materializou na terra? Antes dele? Antes dele? O homem. Irmãos, quem é que imaginou o homem? Os irmãos estão entendendo isso? O tabernáculo, ele remete a quem? Ao homem. Os nossos sábios dizem o seguinte, que o tabernáculo ele é o microcosmos do universo. No tabernáculo tem o universo todo. E ali está presente o homem. Então, nós certamente teremos oportunidade de falar sobre isso mais aprofundado. Mas eu queria só mostrar para você o quanto o tabernáculo é importante para a nossa vida. Porque ele foi feito a partir do esforço que as pessoas tiveram de olhar para aquilo e dizer assim: eu quero contribuir para que o tabernáculo se torne real. E quando eles contribuíram, o tabernáculo se tornou o quê? Uma obra que foi feita diante dos olhos deles e erguida. Só faltava uma coisa, depois da prestação de contas, né? O idealizador vir e dar o ok, dizer se ficou de acordo com o projeto. Não é verdade? Alguma pergunta, irmãos, que eu vou mudar de assunto. Então, se o tabernáculo somos nós. Sim. E quando vem alguém que está convertendo, e eu abençoo aquela vida, invisto naquela vida, com palavra, com oração, com jejum, quer dizer, eu estou também contribuindo para o tabernáculo. Exatamente. Até ele fortalecer, até ele se levantar. Porque aqui vai levantar o tabernáculo. Exatamente. Né, para o eterno habitar. Então, dessa forma, por exemplo, eu estou ali investindo, eu estou discipulando, eu estou orando, eu estou jejuando por aquela vida. Tem um momento que ela se levanta e já pode caminhar sozinha, né? Sim. Não precisa ficar como discípulo, ela como discípulo, ela pode caminhar sozinha. Sim. Porque ela já consegue caminhar sozinha. Quer dizer que da mesma forma acontece também com a vida das pessoas. A gente está contribuindo para esse tabernáculo. Sim, sim. Assim como foi levado ouro, tecidos, então eu também contribuo quando eu pego alguém que está precisando. Sim. E o mais interessante nisso, irmãos, que a DBS está citando aqui, é o seguinte: ninguém é discipulado para sempre. Quando o discípulo amadurece, ele vai se tornar discipulador, porque o discípulo vai ter os seus discípulos. O discípulo vai deixar de ser discípulo para se tornar mestre. Os irmãos entenderam? Por isso que o tabernáculo ele foi útil enquanto o povo estava no deserto. Quando eles foram para Canaã, não precisava mais do tabernáculo, agora tinha o templo. Os irmãos estão entendendo isso? E tem uma coisa muito interessante, porque a cidade de Jerusalém, onde o templo foi construído, é a única cidade que tem uma matriz no céu. Entendeu isso? Tem uma cidade no céu chamada Nova Jerusalém, Hadashah Yerushalayim. Então tem a matriz no céu e a filial na terra. Os irmãos entenderam isso? Olha só que coisa interessante. Então o tabernáculo ele serviu para aquele momento, ele vai servir até que o tempo definitivo seja estabelecido, porque aí ele não vai ser mais ele não vai andar mais de um lado para o outro, ele vai ser fixo, tá? Outra coisa, irmãos, para a gente poder caminhar aqui, quando a gente começa a falar sobre as vestes sacerdotais, as vestes elas foram feitas para os sacerdotes e para o Cohen Gadol, o sumo sacerdote.
Então imagine o seguinte, eu vou ler para você uma passagem aqui de Êxodo 39, do 1 ao 5. Além de tudo aquilo que eles fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário, de azul, púrpura, carmesim. Fizeram as vestes santas para Arão, como o Eterno ordenara a Moshe. Assim se fez o éfode de ouro, de azul, de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido, e estenderam as lâminas de ouro, e as cortaram em fios, para tecê-los entre o azul, e entre a púrpura e entre o carmesim, e entre o linho fino com trabalho esmerado. Fizeram-lhe ombreiras que se ajuntaram, e uniram-se em suas duas pontas. E o cinto de obra esmerada do éfode, que estava sobre ele, formava com ele uma só peça, e era de obra semelhante, de ouro, azul, púrpura, carmesim, linho fino torcido, como o Eterno ordenara a Moshe. Qual é a frase que aqui chama a sua atenção e que aparece duas vezes? Como o Eterno ordenara a Moshe. Será que vocês estão entendendo essa frase? Os irmãos estão entendendo isso aqui ou não? Tudo que Moshe disse que era para fazer foi, mas Moshe fez porque alguém falou para ele. Moshe estava seguindo as ordens de quem? Do Eterno. Os irmãos estão entendendo isso? Então, tudo isso aqui, irmãos, é muito interessante, porque as vestes sacerdotais foram concebidas aonde? No céu. O que os sacerdotes iam vestir foi imaginado na mente de Yeshua. Será que você consegue me acompanhar no raciocínio? Tudo isso que vai ser colocado ali remete à nossa vida. Lá no livro, porque aqui tem, isso aqui é feito de linho, vocês concordam? A veste aqui, a base dela é linho. Só que em Apocalipse diz que o linho fino, ele remete ao quê? A justiça dos santos. O linho então fala para a gente de justiça. Vocês vão estar entendendo? Quando o sacerdote aqui vai ser vestido de linho, por quê? Porque ele é um tzadik, ele é um justo, e isso vai remeter ao futuro do povo de Israel. Os nossos sábios dizem assim, que o povo de Israel é composto de tzadikim, de justos. Oxalá todos fossem, mas é uma palavra liberada para que todos sejam. Entendeu? Então há uma necessidade de se praticar a Torá, vivenciar a palavra do Senhor, de se obedecer e se tornar justo. Olha só que interessante, irmãos. Quando a gente fala dessa indumentária, dessas vestes sacerdotais, ela tem alguns componentes aqui, que em primeiro lugar é o ouro, zahav. Eu até comentei isso com vocês. Carrega o que? O ouro remete ao Eterno. Carrega o Eterno sobre eles. Você vai ver, eu vou falar daqui a pouco, vai ter uma tiara, uma coroa de ouro que vai se colocar na testa do sumo sacerdote. Por quê? Por que o ouro? Porque o ouro é o metal mais precioso da terra. Eu falei com vocês na paraxá passada, o ouro no céu, ele é tão comum que nós vamos andar em ruas de ouro, com piso de ouro. Nós vamos pisar no ouro. A não ser que alguém junte as perninhas, né, e fale assim, eu não vou pisar nesse ouro aqui. Vai andar igual aqueles desenhos, aqueles dedinhos assim, só se for assim. Por quê? Porque para o Eterno, ele tinha que deixar algo que pudesse apontar para o céu. Aí quando você pega o azul, Tehelet, que ele fala sobre nobreza e riqueza. Aqui esse azul é aquele azul royal. E é o mesmo azul que tem onde? Alguém se lembra? Onde tem esse azul? No trono do Eterno. No trono, irmãos.
Então, o azul que vai na roupa do sumo sacerdote remete ao trono do Eterno. Você está entendendo? As conexões que são feitas aqui, ele olha, pessoal, a gente olha para o azul, você lembra do quê? Do céu. Para nós aqui, falamos assim, ali é a morada do Altíssimo, é uma dimensão fora da terra. Isso aqui é muito interessante, irmãos, porque está conectando o sacerdote, o sumo sacerdote, com a eternidade. Aí ele fala da púrpura, né, que é um roxo, né? E essa cor, ela fala de majestade e de realeza. Você sabe que naquela época não se conseguia a tinta para se tingir uma veste de púrpura. Então, quando conseguia, ficava muito caro. Quem conseguia comprar? Só quem tinha muito dinheiro, quem era rei ou quem era uma pessoa riquíssima para se vestir com isso aqui. E na realidade, nós vamos entender que o sumo sacerdote carrega a riqueza do Eterno sobre si. Ele é o assessor direto da majestade eterna. Respira. O carmesim, o vermelho sangue. Olha isso aqui que interessante. Por que tem que ter esse vermelho aqui? Por que tem que remeter ao sangue? O sangue é o único objeto passível de redenção do homem. Não tem nada neste universo que possa fazer o homem ser redimido a não ser o sangue. O sangue carrega duas coisas nele: a vida e a ancestralidade. No sangue tem o DNA de cada um de nós. E o DNA aponta de onde nós viemos, ele aponta para trás. E quando um homem e uma mulher se encontram e geram uma nova vida, parte daquele DNA que está no homem e na mulher vai então dar origem à continuidade da ancestralidade. E aí aquela criança que foi gerada vai ter sangue. De onde vem o sangue se a criança foi gerada com esperma e óvulo? Eu estou fazendo uma pergunta. Coluna, fabricada coluna. Isso fisiologicamente falando. Mas os irmãos estão entendendo? Ele é fabricado na coluna vertebral. Mas e aí? Como é que isso aconteceu? Os irmãos estão entendendo que tem um processo celestial, um processo divino que acontece para que o homem tenha sangue. Você nunca parou para pensar de onde vem o nosso sangue? Nós já nascemos com sangue, óbvio. Esse sangue veio de onde? Se foi esperma e o óvulo. No esperma não tem sangue, no óvulo não tem sangue. Cadê o sangue? Olha só, gente, que coisa extraordinária é o Senhor. Ele pega isso e começa a gerar. É como se a conexão do homem e da mulher, quando os dois elementos se conectam, dispara algo que começa a criar a estrutura humana. Mas quem que ensinou para o esperma e para o óvulo o que eles têm que fazer? Por isso o sangue é tão tremendo, irmãos. Esse carmesim aqui que vai sobre o sacerdote, remetendo a isso e mostrando o seguinte: aquele sangue que haveria de ser derramado no altar apontaria para o futuro, apontaria para o Mashiach e apontaria também para a nossa redenção. Como o pecado entrou, precisava haver um preço, e o preço é a vida, e a vida, segundo a Torá, ela está no sangue. Tem muitos segredos no sangue, irmãos, muita coisa extraordinária, e a gente precisa
precisa entender que o sacerdote carregava isso sobre ele. É como se o sangue da casa de Israel toda estivesse sobre o Cohen Gadol. Passado, presente e futuro. O livro de Hebreus diz que Yeshua é o nosso Cohen Gadol. Ele carrega a salvação no passado, no presente e naqueles que virão. O livro de Apocalipse diz aquele que era, que é e que há de vir. Por isso, irmãos, nós precisamos parar para pensar nisso. Nós precisamos parar para pensar que isso tudo, eu vou falar isso aqui daqui a pouco, isso é uma armadura, da qual nosso querido amigo e rabino Shaul falou sobre ela. Deixa eu só falar do linho, o linho Sheshes. Ele fala da humanidade do sacerdote. Ele fala sobre alguém que está revestido de uma condição de justiça, para que essa pessoa possa ter acesso ao Eterno dentro do Mishkan. Irmãos, ninguém entra na presença do Eterno se não for justo. Se essa pessoa não tiver santidade, se essa pessoa não tiver com a vida purificada, não entra na presença dele. Não entra. E aí, quando o Rabino Shaul fala da armadura, né? Você vai ver uma coisa interessante, que a única coisa que ele fez na armadura que o Rabino Shaul cita é que nós vamos ter os nossos pés calçados. E o sacerdote ficava descalço. Por quê? Todas as vezes que ele pisasse na terra, ele se lembraria de quem ele era. Como assim, Rabino? Precisa de um negócio desse? Imagine você, os homens aqui. Vamos fazer um exercício aqui de imaginação. Imagine você foi chamado para ser o Cohen Gadol em Israel. Você vai ser o homem mais importante de Israel. Você vai carregar a nação toda sobre você. E você vai ser o único autorizado a entrar no Kodesh HaKodashim uma vez por ano para ter contato com o Eterno. Todo mundo que olhar para você vai dizer: aí vai o Cohen Gadol. Vai se curvar diante de você, vai pedir para tocar em você porque você é um homem santo, e vai te considerar como aquele que traz as coisas do Eterno para a terra. E no dia de Yom Kippur é ele que pede perdão por toda a nação. É ele que ora para que os judeus sejam ricos. Você entendeu por que ele tinha que pisar no chão? Poderia haver aquela coisa assim: uau, eu sou o cara. Ah, tem gente mais importante em Israel do que eu? Ah, que isso? Sou euzinho. Por isso, irmãos, é tão importante entender por que esse homem andava descalço. Olha só que coisa linda essa, como é extraordinária a palavra para ela mostrar para a gente, nos revelar esse tipo de condição de um homem que, apesar de carregar toda essa riqueza, essa conexão celestial, um homem que tinha o respeito de toda a nação, mas devia ser humilde. Um homem não podia se exaltar em momento algum. Inclusive no dia de Yom Kippur ele não podia nem ter um pensamento diferente, porque quando ele entrasse no Santo dos Santos e na mente dele passasse outro tipo de pensamento, ele cairia morto no mesmo instante. Vocês entenderam a responsabilidade de um homem desse? Por isso esse homem era tão querido. Se você pega a história de Aharon na Torá, você vê que ele foi um homem muito querido. O Midrash fala uma coisa interessante: ele apaziguava as famílias.
Tinha gente com problema no casamento, chamava Haron. Eu não aguento essa mulher. Está vendo? Ela não arrumou nada aqui na tenda. Olha como é que está uma bagunça aqui. Ela não faz nada todo dia, mas fica lá. Haron, meu filho, calma. Vem cá, vamos conversar. Chama a sua esposa aqui, vamos conversar com ela. Você não está vendo que ela está precisando conversar com as outras irmãs? Precisa colocar a conversa em dia, então deixa ela colocar a conversa em dia, depois ela vem aqui. Você até dá uma ajuda para ela e arruma a tenda aqui, mas fica tranquilo, meu filho, vai dar tudo certo. Estou dando exemplos, irmãos, para você entender como aquele homem manso era um reconector. Ele estava fazendo um trabalho de reaproximar pessoas e famílias. Dois judeus brigavam lá por algum motivo. Ele ia lá e falou: vem cá, meu irmão. É porque ele pegou minha ovelha passou aí, ele catou minha ovelha e levou, e agora minha ovelha sumiu. Calma, você fez isso com a ovelha dele? Ah, que a ovelha dele estava dando sopa, então. Ela estava dando sopa, mas você errou, não pode fazer isso. Paga ele agora aqui. Pega o dinheiro aqui, eu vou ser testemunha, vou ser acertado, eu pego perdão para ele aqui. Irmãos, ele não gostaria, ele não permitia que a unidade da nação se quebrasse. Lembra da nossa palavra de ontem, de São Purim? Para que a unidade não se quebrasse, então tinha que ter alguém costurando essa unidade. E Yeshua fez isso. E Yeshua quis trazer essa unidade para Israel. E aqueles que entenderam quem ele era e o propósito da vinda dele, se uniram. Mas aqueles que tinham isso como uma ameaça, porque obviamente que alguns privilégios iam cair por terra, essas pessoas que consideravam Yeshua uma ameaça, tentaram quebrar novamente esta unidade que estava sendo restabelecida por Yeshua. Até aqui, irmãos, alguma questão a ser levantada, alguma pergunta? Vamos lá então, pergunta. Então, Rabi, assim, voltando um pouquinho no tabernáculo, eu entendo agora que o templo sagrado somos nós, né? O tabernáculo somos nós na terra. E quando o mal, né, o diabo, o mal, Satanás, pensa em fazer algo contra nós, ele vai estar indo contra o tabernáculo de Deus, né? Então, nós, eu acredito assim, na minha visão, né, que até por merecimento, assim, divino, né, do Criador, nós já somos protegidos por Deus. A partir do momento que nós nascemos, até o dia da morte, né, isso aí, até o último dia. Então, isso realmente é verdade, né? Porque sempre eu escutei falar: você é templo sagrado do Senhor. Sim. É isso. E eu vou até aproveitar a sua pergunta para a gente poder entender mais uma coisa aqui. Essa proteção, essa obediência vem através da obediência. Não é uma coisa assim que cai no nosso colo, ela vem através da obediência, do fato de nós termos Yeshua e tudo mais. Agora, olha só que interessante. Dizem que o diabo ele é inimigo do Eterno, ou de Yeshua. Mentira. Yeshua não tem adversários. Vocês entenderam isso ou não? Quem é que pode batalhar contra Yeshua? Quem? Sabe quem que venceu Satanás e jogou ele no inferno? Um anjo chamado Miguel. Yeshua criou Miguel. Vocês entenderam o nível? Então o Eterno não tem adversário. Yeshua não tem adversário. Nós temos. Foi por isso que o Mauro fez essa colocação. O inimigo ele não vai contra Yeshua, ele vem contra nós. E nós, como somos filhos, e essa conexão conosco é muito forte. Por quê? Porque Yeshua nos gerou. Então, se eu sou filho de Yeshua, quando alguém vem contra mim, não está indo só contra mim, está indo contra o meu Pai. Por isso que o adversário vem e tenta fazer as coisas contra nós. Mas, como foi dito aqui, nós temos uma proteção do Senhor. O que nós precisamos fazer é entender isso
Entender também que quando o Senhor permite que algo aconteça, isso tem um propósito. Então, como nós fomos criados e nascemos com um propósito, o que nós temos que fazer é o seguinte: descobrir qual é o propósito da minha vida aqui nessa terra. Eu vou cumprir então este propósito. Eu vou levar ele até o fim. Por isso é importante a gente detectar isso. Qual é o meu chamado? Eu vim aqui fazer o quê? Tem gente, irmãos, vamos falar um pouquinho da comunidade judaica. Tem gente dentro da comunidade judaica que não é rabino, que não é razão, que não faz nada dentro da congregação da sinagoga. A pessoa está lá para receber e sustentar o lugar. Vocês estão entendendo? Ela ajuda os outros, ela dá apoio para a comunidade, para os outros irmãos. Precisa de alguma coisa, eles falam assim: não, eu estou aqui para ajudar. Tem uma das coisas que o rabino Shaul colocou, tem um ministério que ele chama de socorro. O que é isso? É aquele que está sempre pronto a ajudar os outros, socorrer pessoas, a ajudar em situações adversas. Sabe aqueles que falam assim: ó, o meu dinheiro não é meu, o meu dinheiro é da obra, é do Senhor, é do Eterno. E por incrível que pareça, quanto mais a pessoa faz isso, mais o Eterno dá dinheiro para a pessoa. É impressionante, irmãos. Nós estávamos conversando ontem com uma pessoa que esteve aqui. Ele está ajudando a gente aqui na área fiscal. E quando eu fui me despedir, falei: eu quero te agradecer por tudo que o Eterno te abençoou. Ele falou: mas fica tranquilo que já está acontecendo muita coisa. Eu falei: como assim? Ele falou assim: olha, o pouco que eu estou fazendo aqui, eu já fechei contratos que eu nunca esperava fechar na minha vida. Eu fechei coisas gigantescas nesses poucos dias. Aí eu olhei e ele falou assim: eu quero continuar aqui, tá? Eu estou firme aí, tá? Vou ajudar vocês aqui. Vocês entenderam? Alguém que se propõe a socorrer. Por exemplo, eu sou cego em contabilidade, mas ele é expert. Está ajudando, porque ele tem olhos para enxergar aquilo que a gente não enxerga. Os irmãos estão entendendo isso? Quando alguém se propõe a fazer, é um retorno do céu na vida daquela pessoa. Na comunidade judaica é assim, entre nós vai ser assim. Nem todos vocês vão ser rabinos, nem todos vocês vão ser chamados para estar pregando, para poder orar, para poder fazer as coisas, mas você pode se encaixar em outro lugar. Tinha sacerdotes que eram especializados, por exemplo, em pegar o sacrifício, abater a res, para pegar e entregar na mão do outro sacerdote, para ele poder levar para o altar e fazer o sacrifício. Uma pessoa especializada só para fazer aquilo. Ele abatia o animal, tirava o sangue, cortava. A pessoa tem que ser especializada. Aí tem outro que não entende nada de fazer isso, mas o negócio dele é limpar o altar. E depois se descobriu que quem limpava o altar recebia uma bênção muito grande a nível econômico. E começaram a ter briga para poder limpar o altar, para tirar cinza. Você fala assim: como assim? O camarada recolhia cinza e recebe uma bênção? Que negócio é esse? Aqueles que estão fazendo um serviço que aparentemente é de pouca honra, o Eterno dá para eles uma honra diferenciada num outro aspecto. Os irmãos estão entendendo isso? A lógica não é nossa, irmãos, a lógica é do Senhor. Nós temos que entender que essa lógica divina, eu não posso querer falar assim: eu vou me encaixar nessa lógica. Eu tenho que pegar aquilo que o Senhor me deu, as ferramentas que Ele me deu, e viver. E deixa o resto. Por isso, faça aquilo que o Senhor colocou na tua mão. Bem feito. Só. Deixa que o Senhor vai te reconhecer, te recompensar. Né? Tem uma pessoa que fala sempre uma frase,
né, que eu conheço ela, ela diz assim: o Eterno não fica devendo nada para ninguém. É só fazer, irmãos. Voltando para a Torá. Tem agora o peitoral. O que tem no peitoral? Olha isso aqui que interessante. Êxodo 39, do 6 ao 14. Também prepararam as pedras de ônix, engastadas em ouro, lavradas com gravuras de um selo, com os nomes dos filhos de Israel, e as pôs sobre as ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Eterno ordenara a Moshe. Presta atenção na frase de novo. Fez também o peitoral de obra de artífice, como a obra do éfode, de ouro, azul, púrpura, carmesim e de linho fino torcido. Quadrado era, duplo fizeram o peitoral. O seu comprimento era de 1 palmo e a sua largura de 1 palmo dobrado. E encastaram nele 4 ordens de pedras, uma ordem de sádrio, de topázio e de carbúnculo. Esta era a primeira ordem. A segunda ordem era de um esmeralda, uma safira e um diamante. A terceira ordem, um jacinto, uma águia e uma ametista. E a quarta ordem, um berilo, um ônix e um jaspe, encastadas em encaixes de ouro. Estas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo seus nomes, como gravuras de selo, cada uma com seu nome, segundo as 12 tribos. Irmãos, o sumo sacerdote carregava isso no peito. Ele carregava no peito os nomes das 12 tribos. E aqui tem uma palavra que é muito interessante. Esta é uma palavra escrita assim, em memória. A palavra aqui é zikaron, que significa atos mentais que são acompanhados de atos externos correspondentes. Ou seja, quando ele olhava para o peitoral, ele se lembrava de todos os seus irmãos judeus que ali estavam. Você entendeu isso? Ele carregava no peito, perto do coração, as 12 tribos de Israel. Naquela época, eram cerca de 3 milhões de pessoas. Você já imaginou alguém carregar e ter a responsabilidade sobre 3 milhões de pessoas? É muita gente. Uma outra coisa interessante é que essas pedras, elas vão aparecer de novo. Aonde? Na Brit Hadashah. Na Hadashah e Yerushalayim, na Nova Jerusalém. Ou seja, tudo que está no tabernáculo vai aparecer de novo na Nova Jerusalém. Então, uma coisa interessante: cada uma das portas de entrada da Nova Jerusalém tem o nome de uma tribo. Os irmãos concordam? Está escrito isso no livro do Apocalipse. Então, cada pessoa que quiser entrar na cidade tem que entrar pela porta da sua tribo. Quem não é judeu vai entrar por onde? Não entra. Irmãos, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Isso é muito lindo, irmãos. E acho que é a primeira vez que eu vou falar isso em público aqui, para o pessoal que está nos assistindo poder ouvir. A Bíblia diz assim, que a salvação é para quem? Para os judeus. Isso é uma palavra muito difícil de se dizer, mas a salvação é para os judeus. E todos os que estão sendo salvos hoje no mundo são, de alguma forma, descendentes dos judeus. Por isso, esse é um raciocínio que é difícil da gente entender, mas quando a gente entende, nós vamos ver uma coisa muito linda. O Senhor, Ele preparou um povo, Ele comprou um povo com o sangue de Yeshua, para Ele cuidar desse povo. E esse povo poder ser uma referência no mundo. Por que você acha que os judeus se espalharam pelo mundo inteiro? Não sei se você percebeu, as 12 pedras são 4 ordens. Você percebeu que são 4 ordens aqui? Por que 4? Porque 4 é o número do mundo.
Ou seja, o peitoral do Cohen Gadol aponta para um evento onde os judeus estariam espalhados por todo o mundo, as 12 tribos espalhadas no mundo inteiro. E aqui, quando a gente pega depois e vê a reunião das 12 tribos da Nova Jerusalém, você vai ver que isso foi feito para Israel. Se você pegar as palavras de Yeshua diz uma coisa 2 vezes. Ele diz assim: eu vim para as ovelhas perdidas da casa do Japão, da casa de Israel, da China, dos Estados Unidos, da Europa, da casa de Israel. Ele envia os discípulos para quem? Ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Irmão, será que você já parou para pensar nisso? Isso é lógico, isso é uma bomba. Isso as pessoas vão olhar e vão falar assim: você está doido? Não, nós temos base para afirmar isso. Temos prova disso. Quando você pega, por exemplo, o Rabino Shaul falando com os gentios. Quem são os gentios? Com quem ele está falando? São descendentes de judeus que perderam as suas raízes e agora foram assimilados. E lá ele vai fazer o quê? Ele vai percorrer o Império Romano para buscar de volta esse pessoal que estava perdido. Ou seja, o que Yeshua falou para os discípulos, agora Rabino Shaul está cumprindo no Império Romano. Está acompanhando o raciocínio? Então isso é muito, a cabeça da gente precisa se adequar a entender a mente do Eterno. Aí você vai falar assim: Rabino, mas e se uma pessoa que não é judeu de jeito nenhum se converter? Ele vai ser colocado numa tribo. Os irmãos entenderam? Mas isso é a exceção, a regra não é essa. É só você pegar a Bíblia e ler. Você vê, o Rabino Shaul, ele foi pregar para quem? Ele ia nas sinagogas. Está escrito no livro de Atos. É só você ler Atos. E depois ele fala assim: eu vou para os gentios. Que gentios é esse que ele vai? Se ele continua indo em sinagoga. É só você ler o livro de Atos. Você vai perceber que ele continua indo e pregando nas sinagogas. E ele vai atrás de pessoas que eram judeus e que estão afastados dos caminhos do Senhor. É como se fosse a gente dizer assim: ele foi atrás dos desviados, as pessoas que tinham se assimilado. Ele vai lá e devolve a dignidade que eles haviam perdido como judeus. O que se acha que o judaísmo messiânico está fazendo no Brasil e no mundo hoje? Devolvendo a dignidade que os irmãos perderam. E hoje na igreja não aguentam mais ver certas situações e querem procurar algo novo, que não é novo, é restaurar a sua identidade. Pega a Brit Hadashah, você vai ver isso. O apóstolo Pedro, nosso querido Kefa, quando ele começa a carta dele, diz assim: aos dispersos. Aí um outro lugar diz assim: as 12 tribos. Gente, disperso de onde? 12 tribos de onde? Vocês não estão entendendo? Então, se eu não parar para raciocinar e começar a colocar na minha cabeça para pensar naquilo que está escrito, nós vamos engolir qualquer coisa que o pessoal está dizendo. E nós não podemos fazer isso. Nós temos que ter aquela postura de falar assim: eu quero aquilo que são as coisas do Senhor, eu não quero outras coisas. Nós não podemos, irmãos, errar mais. Nós estamos no fim. E hoje o nosso tempo qual é? Da gente acelerar aquilo que nós estamos fazendo para que o Senhor possa vir nos buscar rápido. Ontem eu falei sobre isso. Então nós não podemos ficar mais preocupados com esse negócio. Entendeu? Outra coisa, irmãos, você vai ver que o Cohen Gadol, ele carregava um éfode, né? O peitoral ele é sustentado por uma outra vestimenta,
E na vestimenta, aí vai aquilo, né? A Luana apontou, disse que as pedras estavam sobre os seus ombros, e é verdade, 6 e 6, carregando Israel nos seus ombros. Você está entendendo por que esse homem era tão querido? E ao mesmo tempo, por que ele tinha tanta responsabilidade? Porque além de ter as tribos no coração, ele carregava nos ombros. Quando Israel não estava bem, irmãos, você sabe o que acontecia? Eles eram os primeiros a sentir, porque o pecado reverberava neles, eram pessoas de santidade. Entenda isso. Nós que somos líderes, irmãos, nós somos líderes, e quando há pecado no meio do povo, a gente começa a sentir um negócio diferente, e a gente começa a orar: Senhor, mostra o que está acontecendo, até que o Senhor mostre, e as coisas começam a vir à tona. Quem está imbuído da liderança, irmãos, a gente carrega um negócio que não é fácil. Você precisa entender isso. Tem um preço que se paga. Você acha que Arão tinha uma vida tranquila? Você acha que Arão podia, digamos, nos nossos dias, ir para o shopping? Aí eu vou jantar em tal lugar. A hora que ele chegasse no lugar, não ia ter passo para poder comer. Senhor, dá licença aqui, o senhor podia me abençoar aqui? Olha, coloca a mão aqui em mim. Transfere uma bênção para mim. Aqui está meu filho, aqui está minha filha. Olha, põe a mão nele e abençoa ele. A responsabilidade que esses homens carregam. Ele carregava um manto, e era uma obra tecida, todo de azul, e essa palavra manto, meir em hebraico, significa um manto, uma capa e uma túnica. Isso é uma espécie de estola sacerdotal, era uma cobertura extra que era colocada. Essa palavra meir hoje, ela é correspondente a isso aqui. Então você entendeu, meu querido irmão, você que usa um talit, você entendeu a sua responsabilidade? Eu vim até aqui para mostrar isso para você. Você como sacerdote no seu lar, você entendeu a tua responsabilidade? O peso que é você ser homem e precisar dar uma resposta para a sua família à altura? Porque não adianta você ser homem. Ah, eu nasci homem, que bonitinho. Mas não é só nascer homem, é ter postura de homem, postura de sacerdote. Eu já falei isso uma vez, irmãos, eu vou falar de novo. Se a nossa família estiver em perigo, o primeiro a se colocar na frente para defender tem que ser o homem. Se é para escolher quem morre, é o homem ou a mulher, é o homem que morre. Nossa, Rabino, misericórdia. Não, misericórdia não, você tem que defender sua família. Perigo de vida, pula na frente. É você que tem que ser o protetor da sua família. Você lembra o que Yeshua fez? Para defender a mim e a você, ele foi para aquela estaca de execução. Passou 6 horas em agonia. O homem mais amado dos céus, para que eu e você estivéssemos aqui hoje, sofrendo, sendo escarnecido, xingado. Quando alguém faz uma coisa contra nós, você fala assim: nossa, Senhor, tem misericórdia de mim. Será que nós paramos para pensar no que fizeram com Yeshua? Cuspiram nele, fizeram coisa muito pior. Ele foi açoitado, irmãos. Tem esses açoites, né, que foram usados para poder ferir Yeshua. Ele é chamado de unha de gato, porque na ponta ele tem um pedaço de ferro, e esse pedaço de ferro, quando bate, ele entra na carne e rasga. Ele se colocou na nossa frente
para que nós não precisássemos sofrer tudo isso. O sumo sacerdote, que devia ser amado. Irmãos, por isso, tem que entender o papel do sacerdote. Você acha que todo mundo vai te amar? E se acha que as pessoas que não vão gostar de mim ou de você vão fazer isso porque eles têm motivo? Não! É engraçado que a RBS fala uma coisa que eu concordo com ela. Ela fala assim: como você é 8 ou 80, ou as pessoas te amam ou eles te odeiam. E eu falo: mas por que? Ela falou: mas não tem que ter motivo, mas as pessoas olham para você, ou eles gostam de você ou eles te odeiam. E é verdade. Tem gente que nunca conversou comigo, nunca esteve perto de mim, e nas redes sociais vira mesmo gigante, xinga, fala e fala assim: eu odeio você. Já falaram isso comigo, não foi uma vez só, irmãos, foram várias. E por quê? O que eu fiz para essa pessoa poder nutrir o ódio que ela nutre por mim? Nunca conversei com ela, mas a primeira vez que conversa ela já diz isso. Os irmãos entenderam? Nós carregamos algo, uma responsabilidade como homens que nós não podemos abrir mão. Os nossos filhos vão precisar olhar para nós e falar assim: meu pai podia ter todos os defeitos do mundo, mas era um homem batalhador, lutador. Foi um homem que, quando foi preciso, ele foi para cima. Foi um homem que fez o seu papel como homem. Por favor, irmãos, eu queria pedir a vocês que aqui estão, que nós possamos fazer o nosso papel, porque quando a gente começa a olhar para Arão, para Moshe, depois daquilo que Yeshua fez por nós, meu Pai, nós precisamos de uma atitude. Sabe, a gente tem que ser homem de verdade, nós precisamos fazer as coisas que têm que ser feitas. Isso por um motivo muito simples. Porque nós somos discípulos de Yeshua, e todo discípulo de Yeshua tem que ser como ele. A gente não pode de jeito nenhum sair do padrão dele. Então é necessário que o nosso sacerdócio precise ser confirmado a cada dia através da nossa postura. Alguma pergunta? Eu queria só colocar uma coisa, já que essas vestes estavam no céu, Yeshua sendo o sumo sacerdote nosso, com certeza a gente vai ver ele dessa forma, né? Vestido com essas vestes. Né? Porque, não sei se é 1 Pedro, fala que ele é o nosso advogado que está diante do Pai, né? E propiciação pelos nossos pecados. Quer dizer que ele carrega as 12 tribos no peito, carrega as pedras nos ombros. Quer dizer, ele nunca esqueceu de Israel e nem vai esquecer. Yeshua jamais abandonou Israel, mesmo que eles tenham rejeitado aqui na terra. Mas diante do céu, ele continua com as vestes de sumo sacerdote. Porque provavelmente Moshe deve ter visto ele vestido com essas vestes, né, de sumo sacerdote, né? Sim. Para poder trazer um modelo para a terra, né? E só outra coisa muito interessante, que as vestes de Arão também tem o reino vegetal, animal e mineral. Tudo que a terra tem, né? Está nas roupas dele. Por isso que ele pisa no chão: opa, eu sou da terra, né? E então eu tenho que lembrar o seguinte, que eu não posso me exaltar, porque tudo que eu estou vestindo aqui está vindo da terra, para que eu possa usar, né? É verdade. E uma coisa também, irmãos, que eu gostaria de comentar com você aqui: tinha ouro nas vestes de Arão. Eram filetes de ouro que eram tecidos na roupa dele. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui: como é que eles conseguiram, com que tecnologia eles tiveram, para que
eles pudessem produzir fios de ouro. É uma pergunta que eu estou fazendo para os irmãos. Então, como eles conseguiram produzir um fio de ouro? Por isso, irmão, é muito tremendo isso. A gente parar para pensar na obra que foi feita ali no tabernáculo, na coisa linda que foi feita naquele lugar. Entendeu? Era a tecnologia dos céus, né? E uma tecnologia divina para poder fazer coisas que é inexplicável para a gente. É bem isso, porque olha só, gente, tem coisas que estão sendo feitas aqui que não tem como a gente explicar. Por exemplo, você pega uma menorá. O menorá, os irmãos sabem o que é, um candelabro, né? E aí você pega a menorá, ela foi feita de ouro puro batido. E aí a pergunta é: como é que eles pegaram, juntaram uma peça de ouro deste tamanho? Traz um pouquinho para cá para o pessoal ver a gente aí. Isso, vocês estão vendo aqui a menorá? Viram a menorá? Olha só, essa está com vela, mas aquela não tinha vela. Obrigado. Imagine fazer uma menorá dessa de ouro batido. Isso significa que tinha alguém que vinha moldando ela de baixo para cima, inclusive com os entalhes necessários a martelo. Como é que a pessoa conseguiu fazer isso? Por isso, irmãos, o que eu estou tentando mostrar para vocês é algo assim excepcional. O Djalma falou uma coisa interessante, uma tecnologia que só tinha no céu, e que aqueles homens receberam algo, uma capacidade para poder entender e fazer isso acontecer. Imagine isso aqui, imagine, irmãos, que costureira antes disso aqui tinha feito uma roupa assim, bordada desse jeito com fios de ouro. Ela tecia no meio da trama. Exatamente. Né, do tecido. Então tinha que ser fino também tinha que ser um filete de ouro para fazer trançar, né, nos tecidos. E você imagina do que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma interferência do céu na terra, direta. E essa interferência do céu, irmãos, fez uma coisa assim extraordinária. Essa interferência fez com que aquilo que estava no céu viesse para a terra. Eles inventaram coisas ali que não existiam. Como que eles iam fazer aquilo? Eles fizeram, irmãos, uma pia para eles poderem se lavar com torneira. Eles fizeram, irmãos, o altar com uma coroa. Eles vão fazer a arca. O tampo da arca era um objeto só de ouro batido, com 2 querubins que foram entalhados na própria peça. Vocês vão estar entendendo? Não era uma coisa assim, fez primeiro a arca, aí depois faz a tampa, aí depois pega e coloca os querubins em cima. O objeto foi feito de peça única. Como isso foi feito? Então, quando a gente está falando disso, nós estamos falando do seguinte: houve uma intervenção do céu tão forte ali no deserto, a ponto de fazer eles receberem isso. E aí eu venho aqui para te falar uma coisa. Se você precisa resolver alguma coisa, ore e peça ao Senhor que Ele vai intervir do céu para te ajudar a resolver na sua área. Os irmãos entenderam? Olha só que lindo. O Rudiero está aqui conosco hoje. Ele tem lá o sítio. Aí ele está plantando lá, fazendo as plantações dele, construindo as coisas dele lá. Chegou um momento que o negócio está meio difícil. O que ele vai fazer? Orar. E o Senhor vai dar para ele a forma dele fazer o que é preciso
com aquilo que ele tem lá. Ou seja, ele vai criar algo para ele usar o que ele já tem na mão. Na hora de fazer a plantação, ele vai fazer a plantação e orar pela plantação e falar: papai, eu estou plantando, mas a plantação é tua. Faz o resultado vir através das tuas mãos. Eu só estou colocando aqui na terra e fazendo. Mas quem vai operar isso aqui é o Senhor. Vocês estão entendendo? Então nós temos a capacidade, nós temos o Espírito Santo, irmão, nós podemos fazer qualquer coisa. Por isso eu e você precisamos ter essa noção e lembrar disso o dia inteiro. Não é só falar assim: ah, que bom, o Espírito Santo mora em mim. Quantas vezes você pediu ajuda para ele? É uma pergunta. É uma pergunta. Eu só não gostei da resposta. Muitas. Ah, alguém respondeu muitas? E a gente pode até pedir para criar, tipo assim, ferramentas, né? Senhor, eu preciso de uma ferramenta que encaixe do jeito que eu estou precisando, que não existe, mas o Senhor pode dar até uma ferramenta. Aí já é com o mal. Aí já é com a verde, já quem conhece essas coisas aí. O Rogério lá, vamos dizer, está precisando, o Djalma. Está precisando de uma ferramenta, mas essa ferramenta não encaixa do jeito que eu preciso. Senhor, me mostra, me dá um desenho que eu vou fazer, né? Exatamente. Para fazer, porque o Senhor, assim como o tabernáculo, né? O Senhor pode dar para nós, né? Na realidade, nós somos o tabernáculo, então, Senhor, nós precisamos de ajuda. Irmãos, vocês estão entendendo onde nós queremos chegar? Nós estamos mostrando uma coisa aqui para você que é plenamente possível acontecer nos nossos dias. Ah, foi só naquela época. Não. O Eterno morreu. Ele está de férias. Qual que é o problema então de chamar e falar assim: pai, eu preciso de um negócio aqui. Eu preciso de ferramentas para mim fazer o que é necessário. Irmãos, Êxodo 39, 43 tem um fechamento, você vê que é muito lindo. Ele diz assim: viu, pois, Moshe toda a obra, e eis que a tinham feito, como o Eterno ordenara, assim fizeram. Então Moshe os abençoou. Olha só, irmãos, Moshe foi supervisionar a obra. Lógico, ele foi o primeiro a ver o tabernáculo. Ah, Rabino, mas será que o Eterno mostrou para ele em detalhes? Eu não acho que mostrou, não. Eu tenho certeza. E eu tenho uma opinião minha, que as pessoas que nos assistem, inclusive, podem até não concordar, mas eu vou dar minha opinião aqui. Na minha opinião, Moshe esteve na eternidade, tinha um tabernáculo erguido lá, e o Senhor falou assim: anda ao redor dele, vê cada detalhe, cada encaixe, olhe tudo isso aqui como vai ser fixado na terra, olhe tudo isso aqui, porque quando chegar lá, você vai precisar fazer do jeito que está aqui. Entre aqui no átrio, vá para o lugar santo, entre no Santo dos Santos, veja tudo. Por quê, irmãos? Porque quando terminasse, ele tinha que vir e dar o ok dele. Se fizesse alguma coisa diferente, não seria conforme o modelo que o Senhor tinha dado para ele do céu. O microfone. Tanto que no versículo 17 do 40, fala que Moshe ergiu, né? Ergiu o tabernáculo. Então, eu lendo isso daqui, eu imagino assim, que todo mundo terminou, falou assim: e agora, Moshe, como que a gente vai fazer? E aí ele que foi lá e foi colocando cada coisa no seu lugar, porque ele tinha visto como que era cada coisa. Finalizado. Exatamente, finalizado. Então, quando a gente lê essa parte, é isso que eu imagino. Ele colocando, ó, isso é aqui, isso é assado, e vê ali tudo montadinho conforme ele viu na eternidade. Irmão, você imaginou como que é isso? Alguém que concebeu algo foi o Eterno.
Moshe viu pela primeira vez, e agora ele vê tudo pronto. E está escrito assim: como o Eterno ordenado. O que o Eterno ordenou? Que o tabernáculo fosse construído, peça por peça. Agora está pronto. Como a Mona falou, agora vamos ver o tabernáculo ser erguido. Ele está finalizado, mas ele precisa ser erguido. Então, quando Moshe viu toda a obra, ele falou assim: foi do jeito que o Eterno ordenou. E ele usa uma palavra forte aqui: ordenou. Ou seja, ou você faz do meu jeito, ou você não faz. Esse patrão é bom. E fica melhor ainda quando a gente obedece e deixa a bênção vir. Então, só um pouquinho aqui, que ele viu os objetos. Aqui em Apocalipse 11, 19, diz assim: abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. Quer dizer, a arca já estava lá, né? Exato. E outra, Jeremias ou Zacarias, agora não estou me lembrando, as menorotes, né? Com os 2 ungidos. exatamente. Né? Então, quer dizer, tem um templo pronto na eternidade, né? Então, eu creio que Moshe viu tudo isso para poder trazer para a terra, né? Agora, parar para pensar o privilégio que nós temos de servir a um Deus que nos ama tanto, que o que está no céu, na sua morada, Ele traz para a terra, para que a gente possa desfrutar. E não só isso agora, né? Não tem mais tabernáculo, não tem templo. Nós somos a habitação do Espírito Santo, né? Porque o Senhor teve prazer de estar conosco. Ele podia muito bem falar assim: olha, eu só vou habitar em templo. Vocês têm que fazer um templo muito lindo, de ouro, prata e tal, e eu só vou aparecer lá. Eu só vou ficar lá. Não, ele habita em nós. Somos o tabernáculo ambulante, né? E é muito legal. E outra coisa, o tabernáculo começa com cobre, mas a finalidade não é cobre, é ouro, né? Nós temos que crescer espiritualmente. Tudo bem, a gente pode até começar com cobre, mas o nosso final tem que ser ouro. Tem que ser ouro. Né? Tem que ser o Santo dos Santos. É verdade. Né? Mas nunca esquecendo que a essência é a madeira. Que mesmo revestido de ouro, nós temos a madeira, né? É verdade. Que é a nossa vida, em vasos de barro, para que a glória seja dele, não nossa. É verdade. Né? Esse tesouro em vasos de barro. Então, a gente pensar sobre isso, né? Que o privilégio que nós temos de carregar o Espírito Santo, é isso que eu quero colocar. Sim. Olha o privilégio que nós temos. Sim, verdade. Um pouquinho, quer dizer, o Espírito Santo é uma essência do Eterno, um pouquinho do Eterno que está dentro de nós, né? Porque a gente não suporta carregar o Eterno dentro de nós, né? Um pouquinho só, né? Verdade. E só aproveitando o gancho da Bebete aqui, para a gente entender uma coisa: quando você pega uma menorá, quando você pega uma arca, quando você pega um objeto desse do tabernáculo, remete ao quê? A eternidade, onde nós vamos passar, porque tudo isso está lá. Você entendeu a importância que tem um objeto desse? Você entendeu o porquê que nós usamos um talit? Porque a Bíblia diz assim que o Eterno, ele se cobre de um manto como de luz. O Eterno tem um talit de luz. E aí? Está escrito lá no livro de Salmos. Então, irmãos, quando a gente fala disso, né, tem muita gente que não gosta. Ah, você quer judaizar? Ah, porque esse negócio acabou. Como assim acabou? Tudo isso tem na eternidade. Eu acho que vai ter muita gente que vai chegar lá no Oleu Labá e vai ficar espantado, falando: nossa, Yeshua, somos a talit? Ele vai dizer: o tempo todo, meu filho. O tempo todo eu usei talit.
Ele vai olhar para o eterno, para o infinito, para o Ein Sof, e falar assim: o senhor também usa? Uso. Aqui tem menorá. Nossa, aqui tem Arca da Aliança. Olha, aqui tem um monte de coisa. Então, eu deixei isso como visual para poder criar link e fazer referência. Vocês estão entendendo, irmãos? Um objeto desse serve para quê? Para criar uma referência na nossa mente, para nos conectar com a realidade espiritual. Ué, se lá no céu tem um negócio desse, por que eu aqui não posso usar? Entenda isso, irmãos. Então, quando nós estamos falando dessas realidades, irmãos, nós estamos lidando com coisas que são para os nossos dias. Moshe terminou de fazer a supervisão, ele fez a prestação de conta, foi transparente, e ele termina a supervisão agora, abençoando todos os que trabalharam para que o tabernáculo viesse a existir. Quando a obra do Senhor chega no momento que fala assim: agora vamos inaugurar, antes da inauguração se abençoa todas as pessoas que tornaram aquilo possível, porque depois o trabalho vai continuar. E na realidade você vai perceber que na próxima semana vai começar Levítico, e aí o trabalho continua. As pessoas que estavam fazendo o tabernáculo saem de cena e entra um outro time em campo. Entendeu isso? Mas a obra continua. Então, essa é uma coisa linda. São aquelas pessoas que fazem a obra de forma direta e aqueles que fazem de forma indireta. Aquelas pessoas que não aparecem, não pregam, não cantam, não estão à frente, mas indiretamente estão sustentando aquele trabalho para que ele continue e chegue ao ponto que é necessário. Vocês estão entendendo? Isso aqui, irmãos, funciona igual um reloginho. Na eternidade é assim. Tudo está funcionando perfeitamente até o tempo final. Vai ter uma hora que vai acabar. Mas para isso acontecer, todo mundo tem que trabalhar em harmonia. Rabino Shaul nos dá 5 ministérios, cada um com uma função, e quando todos os 5 cumprem a sua função, eles fazem um aumento do corpo. E o corpo não é a congregação local. A congregação local é uma parte do corpo. O corpo é a congregação mundial, ou seja, todos aqueles que são crentes em Yeshua fazem parte de um corpo. Quando a gente junto consegue entender o que tem que ser feito e trabalha em conjunto, nós trabalhamos para que o corpo cresça. Não é a congregação, é o corpo. Uma parte vai crescer agora, outra parte vai crescer depois, mas todas as partes vão crescer. Se você pegar, por exemplo, os 5 ministérios: apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre. Você pega a Torá, Gênesis, onde tudo começa, que é o apóstolo, que é o Shaliach, ele dá começo para tudo. Aí tem o livro de Êxodo que nós estamos estudando, é o profeta, Moshe aparecendo aqui e fazendo as coisas acontecer, os milagres acontecendo. Depois tem o que? O pastor, que é o livro de Levítico. Olha os sacerdotes aparecendo aí, fazendo a sua parte, cuidando do povo, levando o povo ao conhecimento de Yeshua. Depois tem o livro de Números, que é disseminar a palavra, que é o evangelista. E finaliza com Deuteronômio, que é o ensino novamente da Torá, que cabe ao mestre. Vocês entenderam? Que tudo funciona encaixado, não tem coisa fora. Por isso que a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, e a Torá trabalham em conjunto. E aí a gente começa a perceber que tudo o que Yeshua fez é para nós no dia de hoje. E é lindo, né? Como o Eterno ele é didático, né? Ele cria Adam, conta a história um pouco, chama Abraham, que precisa, para
começar um povo. Esse povo se levanta, né? Precisa de um redentor, chama Moshe. Agora Moshe, agora o Senhor avisa, ó, eu vou estar habitando no meio de vocês, faz um tabernáculo. Está fazendo um tabernáculo aqui, vai levantar o tabernáculo, mas e aí, como é que nós vamos oferecer sacrifício dentro desse tabernáculo? Vem Levítico. Agora são as leis dos sacrifícios. Como que vocês vão fazer? Vai matar um animal assim, vai fazer assado, pecado tal, pecado tal. O Eterno é lindo, né? Ele vem traçando. Por isso que você não pode perder nenhum detalhe, né? É verdade. Porque se você começa a pegar livro, estudar, vou pegar o livro de Números, não vai entender nada, porque o povo está vindo caminhando. Está desde Gênesis, lá Adão, lá pecando, está caminhando. Quer dizer, agora nós estamos vendo aqui o tabernáculo para levantar. Mas quem que é que vai oficiar? Tem que ter um homem para oficiar esse tabernáculo, não vai poder ser Moshe, né? Aí tem Arão, mas Arão, como que você vai fazer sacrifício? É de qualquer jeito, vai matar animal lá, vai jogar sangue aonde? É de qualquer maneira? Não, tem regras para o sacrifício. É Levítico, né? E aí a gente vai caminhando. Daqui a pouco tem números, aí a gente vai entender o que é essa rebelião toda, por que esse povo não acerta o passo direitinho, né? É muito importante. E aí vem Deuteronômio, que é a segunda Torá, né? Segunda lei, né? Assim, como se fosse a segunda. Eu vou repetir tudo de novo. Por que eu vou repetir tudo de novo? Porque vocês estão prestes a entrar em Canaã, vocês não podem esquecer nada. É verdade. E eu estou repetindo para os filhos, não para os pais. Sim. É muito linda a palavra. A didática do Eterno é muito linda. A didática dele é linda. Por isso, irmãos, nós não podemos desprezar isso, nós temos que entender esse fluxo que está acontecendo. E olha só, Moshe, quando ele os abençoa, ele está fazendo uma coisa muito interessante. O que é abençoar? Dar poder a alguém para ser próspero, bem-sucedido e fecundo. 3 coisas. Você vê a bênção? O que pergunto de novo? Você vê a bênção? Não. Você não vê a bênção. Quando alguém te abençoa, você não vê a bênção, mas aquelas palavras vão gerar no mundo espiritual algo que vai se materializar no mundo físico segundo a tua necessidade. É um poder, irmãos, por isso que é lindo isso. Quando Moshe libera a bênção, o que acontece? Aqueles homens, aquelas pessoas envolvidas na construção do tabernáculo receberam algo que fez com que as suas vidas pudessem então receber no deserto algo que seria para o futuro. A bênção, irmãos, na maioria das vezes não é algo imediato, é uma preparação para algo no futuro. E nós achamos que bênção é coisa material. Coisa material, irmãos, é manifestação da bênção, mas ela não é bênção. Coisa material é muito assim, muito pequeno, porque a bênção é maior do que o material. Entendeu? Então, quando o Eterno depois dá uma instrução a Moshe, diz assim: e assim abençoareis os filhos de Israel. Aí tem a Birkat Kohanim, que é a bênção sacerdotal. Quando você para pensar que todas as vezes que a bênção, que a Birkat Kohanim é dita, a tradição diz que o Senhor fica atrás da pessoa que está proferindo essa brahá. Quando a pessoa faz o sinal, por trás vem uma luz, e essa luz alcança as pessoas, e o Senhor concede a eles aquilo que eles precisam. Você entendeu isso? Você entendeu que por trás de uma bênção tem uma força, um poder sobrenatural que move as coisas do céu para que elas se manifestem na terra? Isso é bênção. É naquela hora que você mais precisa, a coisa vem e acontece para você.
É naquele momento que você está mais angustiado, o Senhor te dá livramento. Isso é bênção. É você pegar, começar um projeto, terminar, colocar ele na rua e ele ter sucesso. Aí eu tenho um projeto lindo. Cadê seu projeto? Em casa, em alguma gaveta que eu enfiei lá. Quantos alvos nós temos durante o ano? Quantas coisas nós projetamos fazer durante o ano e quantas efetivamente nós fizemos? Está entendendo onde eu quero chegar? A bênção, irmãos, ela faz com que aquilo que você desejou, que você projetou, alcance um fim bom, ou seja, aquilo se materialize. Eu queria tanto assim fazer um estudo, fazer um curso para eu poder melhorar a minha vida. O Senhor abre uma porta para você fazer aquilo. Por quê? Porque era um desejo íntimo do seu coração. E não é uma coisa ligada ao que é material, mas sim aquilo que é espiritual. Por isso, irmãos, o material ele é só uma pequena manifestação. Você tem fecundidade espiritual. Você vai conversar com pessoas e essas pessoas vão falar assim: uau, o que é isso? Eu nunca ouvi uma coisa dessa. Você vai ter sucesso em tudo que você colocar as suas mãos. Você colocou a mão em alguma coisa, ela vai dar certo. E outra coisa, você vai ter um contato com o Senhor que vai te permitir ouvir a voz dele, para você ter a oportunidade de obedecer. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: não adianta a gente ouvir e só ouvir. Vocês lembram que o Senhor falou com vários homens e eles não obedeceram? Caim foi um deles. Adianta a gente ouvir a voz do Senhor e não obedecer? Não adianta, irmãos. Por isso, eu gostaria que a gente pudesse entender isso. E para mim finalizar aqui, Êxodo 42 diz o seguinte: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. O primeiro mês do calendário judaico, foi determinado que nesse dia o tabernáculo seria erguido. É o mês que nós conhecemos como Nissan. O que acontece no mês de Nissan? A palavra Nissan, também você pode ler ela como Nissim. Tem dois nomes, né? Nissan, Nissim, que é um tempo de milagres. O que o tabernáculo mostra para a gente? Que o tabernáculo é um lugar de milagres. Então, isso é uma outra coisa muito interessante, porque no mês de Nissan, em Israel, começa a primavera. O que tem na primavera? Flores. É o tempo em que começa a florescer o campo. Isso te diz alguma coisa? O tabernáculo vai ser montado na época que as flores estão aparecendo. É um mês de alegria, é um mês de redenção, é um mês que nós vamos fazer Pessach. Então veja bem, esse mês fala para a gente que dentro da tradição judaica foi o mês em que Israel foi redimido. Na realidade, quando o tabernáculo está sendo erguido, por que ele está sendo erguido em Nissan? Porque eles estão comemorando, o Senhor está dando para eles uma chance de comemorar a redenção. Olha só que coisa interessante. Então, irmãos, quando a gente fala do tabernáculo, nós temos uma coisa assim tremenda. E para mim mostrar uma outra coisa para vocês.
Êxodo 40, do 9 ao 11, assim: então tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele, e o santificarás com todos os seus pertences e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e o santificarás o altar. O altar será santíssimo, então ungirás a pia, sua base, e a santificarás. Irmãos, quando o tabernáculo foi ungido, todos aqueles móveis foram separados para o serviço do Senhor. Tudo. Então, daqui nós vamos tirar um princípio: não pode ungir nada que não seja separado para o serviço do Senhor. Posso ungir minha casa? Não. Meu carro? Não. Carteira de trabalho? Não. A carteira de identidade? Não. Mas que objeto que eu posso ungir? Só aqueles que você for entregar para a casa do Senhor, eles não vão ser usados para outra finalidade, senão a obra do Senhor. Entendeu? Por exemplo, nós temos aqui um violão. O violão está na casa do Senhor, ele não foi ungido. Suponhamos que eu vou ungir esse violão. Alguém amanhã ou depois pode chegar e falar assim: eu queria comprar esse violão, mas eu queria comprar esse violão que eu vou com os amigos numa roda de samba, eu vou tocar o violão na roda de samba. Pode? O objeto foi separado para o Senhor. Os irmãos entenderam isso? Não dá para a gente pegar e sair ungindo todas essas coisas. Nós não podemos fazer, nós temos que ter critério, entendeu? É a mesma coisa que Arão e os seus filhos, porque eles vão ser ungidos para serem colocados no ministério sacerdotal e levítico. Para ungir, irmãos, o que tem que fazer com eles? Eles vão chegar à porta da tenda, eles vão ser lavados com água, vão vestir vestes santas, eles serão ungidos, e o final é que eles serão santificados. Todo o processo de consagração, de apresentação de alguém no ministério, tem que acompanhar alguns passos, que são esses aqui. Primeiro, a pessoa se lavou, ela está pura, para ela poder adentrar no ministério. Aquela pessoa está com vestes santas, ou seja, a conduta dela pode permitir que ela seja colocada no ministério. Se as duas primeiras forem sim, então faz o quê? Unge. Isso aqui é um ato público, isso aqui é preparado. Não é chegar e falar assim: ó, vem cá que eu vou te ungir hoje. Não pode fazer isso, irmãos. Isso aqui tem que ser preparado. Na minha opinião, a pessoa tem que se preparar para o sacerdócio. Ela tem que ter estudado. Ela tem que ter sido acompanhada por alguém, para que ela possa então ser colocada no ministério. Você sabe o que acontece quando você é ungido a qualquer cargo? Há uma mudança de status da tua vida. Você sai de um patamar para ir para um mais alto. Mudou o teu status físico. Você não vai ser mais reconhecido como o fulano de tal. Por exemplo, quando Djalma terminar a primeira fase da Yeshiva, ele vai ser ungido a Rosh. Mudou o status. Não vai chamar mais ele de Djalma. Aí vai chamar de Rosh. Rosh de Djalma. Entendeu? Aí vai na outra etapa. Você vai ser o rabino. Se ele cumprir uma outra etapa e chegar lá no final, é doutor. Entendeu isso? Muda o status da pessoa. Não é só um reconhecimento público, mas é o status espiritual. Ah, rabino, que bom, a gente pode chegar até doutor, pode, mas você sabe a responsabilidade que a gente tem? Você sabe que quando você chega num patamar desse, você não pode errar? Principalmente no que diz respeito às escrituras, você tem, porque pressupõe-se que quem chegou aí tem o conhecimento da Bíblia, que a pessoa não vai falar abobrinha.
Ela vai ter base para aquilo que ela vai estar falando. E outra coisa, essa pessoa, ele não é mais um estudante da Bíblia, ele é um pesquisador. Porque uma coisa é você estudar, outra coisa é você pesquisar. Estudar qualquer um dos irmãos pode estudar. Pesquisar, pouquíssimos entre os irmãos vão conseguir fazer, porque isso demanda não só um preparo, mas um acesso à informação que às vezes a pessoa não tem. E se você tiver a informação, você não vai conseguir decodificar aquela informação, porque você não foi preparado para tal. Infelizmente, para mim terminar, é o que estão fazendo com a Cabala. A Cabala virou um negócio popular, mas as pessoas não estão preparadas para terem acesso à Cabala. Porque o que estão mostrando por aí não é a Cabala. Tá? Digamos assim, 1% daquilo que é na realidade a Cabala. É um negócio comercial para ganhar dinheiro. Infelizmente é isso que estão fazendo. Então, se você quer um dia chegar num patamar desse, se um dia você quer chegar numa posição dessa, saiba que isso tem um preço, porque a pessoa vai ser ungida, santificada e preparada para aquele momento. É um momento histórico para a vida de qualquer um. E não vai ser só uma coisa espiritual. Por exemplo, você está lá no seu trabalho, você estudou para chegar a engenheiro. Aí você é engenheiro. Depois de engenheiro, você vai para uma posição maior ainda. Você vai fazer uma pós-graduação em engenharia na sua área. E aí você vai ser um engenheiro pós-graduado com respeito maior ainda. E se tiver alguma coisa acima disso, você vai galgar aquilo. Por quê? Porque não só o respeito você vai ter, mas você vai ter condições de fazer coisas que outras pessoas não têm a especialização para fazer. O que aconteceu com Arão e os seus filhos é que Moshe os preparou para eles chegarem até aqui. Eles têm uma especialização na área que eles vão atuar. Por isso é tão importante a gente entender a Torá. Eles são os melhores que o Senhor escolheu para fazer essa obra. Você sabia que você é o melhor daquilo que o Senhor separou para fazer a obra? Então, meu conselho é: prepare-se. Prepare-se para que você possa fazer a obra da melhor forma possível, para você poder ser um guerreiro de alto nível do Senhor. E quando alguém te perguntar e te questionar algo, você tem o que falar para essa pessoa. Amém? Perguntas? Uma coisinha, isso é tão verdadeiro que Arão, uns dias atrás, era o cara que fez a idolatria. O bezerro de ouro. O bezerro de ouro, era no nível, né? Nossa, eu queria matar ele, né? Porque acabou, levou o povo todo mundo a pecar. Agora foi ungido, o status dele mudou de uma forma que agora ele não é o irmão de Moshe, ele é o sumo sacerdote. É verdade. O status mudou completamente. Não é aquele homem que estava todo mundo ali, todo mundo querendo matar ele. Agora ele virou um outro status, né? Isso é muito importante. E outra coisa que você estava falando, que a unção na terra reflete no céu. Sim. Porque os demônios ficam agitadíssimos. Por quê? Porque agora não é o Arão que fez o bezerro. Agora eu vou lidar com o sumo sacerdote. São outros tipos de demônios, outro tipo de potestade. Não é qualquer um mais. Sim. Né? Então quer dizer, outros que vão ser para poder atormentá-lo, fazer um monte de coisa. Porque mudou o status dele na terra. Verdade. E só para completar o que a Rebessa está dizendo, o nível de proteção espiritual também muda. Tá? Não são mais aqueles seres celestiais, aqueles anjos que a pessoa tinha anteriormente. Agora o status de proteção muda. Por isso, irmãos, tem que estar preparado para vivenciar esse tipo de coisa. Alguma outra pergunta? Então nós vamos terminar com o nosso pessoal aqui que nos assiste, né? Pelo YouTube aqui, muito obrigado, que o Hakadosh Baruch Hu te abençoe, e nós nos veremos na nossa próxima Parashá.
Um forte abraço para vocês. Shalom, 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 toda rabá.